Noel, um jovem que admirava seu avô, considerado um herói e aspirava a ser o mais forte dos caçadores. Esta é a história de como o mais malvado dos oradores, buscando ser o mais forte, subjuga seus aliados e cria o clã mais poderoso do mundo. Tudo começou naquele dia em que ele decidiu se tornar como seu avô. Um homem não pode deixar que o olhem de cima para baixo. Essa era a frase de efeito de seu avô, que costumava ser um caçador. Um caçador era literalmente alguém que buscava coisas para viver. Seu alvo podiam ser tesouros adormecidos dentro de ruínas ou as próprias ruínas. Talvez até mesmo criminosos ou bestas que ameaçavam o mundo. Não era exagero dizer que os caçadores que podiam obter fama e fortuna com a força de seus braços eram idolatrados pelo povo. Seu avô, que tinha um apelido assim, costumava ser um famoso caçador na capital imperial do Império Runa. Diante de uma cena assustadora repleta de uma montanha de bestas, ficaram surpresos, questionando se aquilo era semelhante ao inferno. Em meio ao espanto, uma figura conhecida como Overdiat surgiu. Ele alegremente se desculpou pelo caos causado pela colheita de materiais valiosos e instruiu o clã a cuidar do transporte com cuidado. A confusão permaneceu enquanto questionavam se essa pessoa era realmente o infame Overdiat. Um homem expressou sua decepção com a percepção de falta de impressionante de Overdiat. A raiva aumentou quando ele provocou o renomado caçador, chamando-o de um apelido ultrajante e provocando uma confrontação física. Em um acesso de fúria, Overdiat o derrubou no chão, derrubando-o por sua experiência próxima à morte devido à arrogância. Vendo isso, Noel exclamou em admiração pela proeza de seu avô. Refletindo sobre encontros passados, foi revelado que Overdiat não matava aqueles que o desafiavam. Noel, inspirado pela força de seu avô, expressou seu desejo de se tornar um caçador também, com o objetivo de seguir seus passos. Orgulhosamente encorajando Noel, seu avô declarou que, como neto de Overdiat, ele tinha o potencial de se tornar o caçador mais forte. Noel riu, provocando seu avô sobre o leve cheiro de álcool que pairava ao seu redor. Em resposta, seu avô entregou-lhe um caderno, enfatizando a importância de conseguir um emprego primeiro. Ele explicou que um emprego era a habilidade latente descoberta dentro dos indivíduos aos 10 anos de idade. E quando chegasse a hora certa, ele prometeu levar Noel para conhecer um avaliador que poderia revelar seu potencial. A excitação do menino aumentou ao antecipar a descoberta de seu emprego entre as várias possibilidades, como espadachim, guerreiro e mago. No entanto, seu entusiasmo se transformou em surpresa e decepção quando ele foi identificado como um orador. Seu avô explicou que os oradores aumentam as habilidades de seu grupo por meio de palavras faladas, mas são frequentemente ridicularizados como os mais fracos devido às suas limitadas habilidades de combate pessoal. Sobrecarregado de tristeza, Noel não conseguiu conter as lágrimas. Em uma tentativa de confortá-lo, o avô tranquilizou Noel, pedindo-lhe para não chorar. Apesar da decepção, o avô prometeu criá-lo para se tornar o melhor caçador, independentemente da etiqueta inicial de ser um orador. Noel sentiu-se desanimado com as limitações percebidas de ser rotulado com o emprego mais fraco. Seu avô notou a semelhança entre Noel e sua falecida mãe, mas garantiu-lhe que, apesar de seu emprego designado, ele via o potencial de Noel para se tornar um caçador como ele mesmo. Ele enfatizou que o menino possuía o talento inerente, diferente de sua mãe, e pediu a Noel que confiasse em sua orientação e crença. Grato pelo encorajamento de seu avô e sua fé inabalável nele, Noel respondeu com um sincero obrigado, vovô. O treinamento foi duro e implacável. Diante dele estava a figura do instrutor demônio, que era o caçador proeminente temido como Overdiat. Instruções como suportar a posição de flexão de dedo por 1 hora e embarcar em uma corrida de 20 km levaram Noel ao seu limite, provocando lágrimas de frustração pela pura dificuldade. Lutando com os desafios, ele gritou, expressando sua incapacidade de continuar. Em resposta, o avô, impassível diante das lágrimas, pediu-lhe que perseverasse, enfatizando que o treinamento ainda não havia terminado. Em lágrimas, ele confiou ao avô a dor que sentiu com a perda de seus pais em um acidente quando era jovem. Ele jurou nunca deixar o avô sozinho, declarando sua determinação inabalável de sobreviver, não importa as circunstâncias, tornando o avô sua única família a partir daquele momento.
Noel enfrentou rumores cruéis e provocações sobre ser filho do casal roubado, que supostamente sofreu uma maldição devido às ações de seu avô como caçador. As pessoas acreditavam que a família havia sido amaldiçoada pelas bestas, levando à morte prematura de seus membros. Apesar dos comentários dolorosos e da crença em uma maldição que o cercava, Noel escolheu ignorar a negatividade. Outras crianças, influenciadas por esses rumores, o atormentaram, provocando-o e diminuindo-o, alegando que lutar estava além de suas capacidades. Quando ele não conseguia conter suas emoções e chorava, eles zombavam dele, afirmando que chorar era tudo o que a criança amaldiçoada podia fazer. O constante ridículo e bullying chegou a um ponto em que eles zombavam ainda mais dele por ir embora, solidificando sua crença de que ele era incapaz de qualquer coisa além de lágrimas. O avô de Noel se recusou a tolerar o maltrato que seu neto enfrentava. Independentemente dos culpados, ele interveio com sua força formidável, usando seus punhos para confrontá-los sem causar danos fatais. Depois de encontrá-los, ele constantemente proferia sua frase de efeito característica, enfatizando a importância de ficar de pé e se tornar uma pessoa que impõe respeito, pedindo a Noel que se tornasse um indivíduo resiliente e poderoso. Inspirado pelos ensinamentos de seu avô, Noel pediu sinceramente outro round de prática, desejando melhorar sua velocidade e habilidades. Com determinação em sua voz, ele pediu a seu avô, mais uma vez, por favor. Em resposta, ele comentou, muito lento. Noel percebeu a verdade nas palavras de seu avô. Ele entendeu que no mundo em que viviam, complacência e fraqueza significavam convidar a ira das bestas, potencialmente levando a uma morte rápida, mesmo que ele conseguisse se tornar um caçador. Temendo pela segurança de Noel, seu avô o treinou fervorosamente nas técnicas de luta específicas de um orador. Noel se dedicou de todo o coração a aprender essas técnicas, desesperado por adquirir as habilidades necessárias para navegar pelos perigos que se aproximavam. 4 anos de intenso treinamento transformaram Noel em uma força formidável capaz de ficar lado a lado com seu avô em combate. Impressionado com o progresso de Noel, seu avô reconheceu seu crescimento, elogiando-o pela nova força encontrada. Com um espírito determinado, Noel respondeu confiantemente, atribuindo seu progresso ao rigoroso treinamento que havia passado. Ele expressou sua aspiração de se tornar oficialmente um CR reconhecido pelo país assim que completasse 15 anos, jurando não ser ofuscado mesmo como um falante. Apesar de ser rotulado como tal, ele permaneceu firme em sua crença de que, com sua dedicação contínua e treinamento ao lado de seu avô, ele poderia se tornar um CR que não perderia nem mesmo para seu professor. Esse incidente aconteceu por volta dessa época. Ele estava dormindo quando seu avô veio e o acordou rapidamente. Confuso e alarmado, ele questionou o motivo da súbita perturbação. Sem hesitação, o avô o carregou rapidamente para um local específico, uma área conhecida como o abismo. Ele explicou a gravidade da situação, descrevendo o abismo como um lugar onde seu mundo se conectava com o vazio através do mana. Para choque de Noel, ele revelou que o nível de perigo do abismo havia aumentado para um alarmante 12 de 13, transformando sua vizinhança em uma zona de desastre de alto nível. Diante dessa situação desesperadora, ele enfatizou a importância do papel de Noel como aprendiz de CR, instruindo-o a permanecer dentro do abismo sem sair sob nenhuma circunstância. Preocupado com a segurança do avô, Noel perguntou sobre seu bem-estar. O avô, assumindo uma postura resoluta na frente de Noel, garantiu-lhe que ganharia tempo até que a ajuda chegasse, implicando que ele enfrentaria o perigo iminente enquanto esperava por assistência. Noel, dominado pelo medo e pela descrença, desafiou a garantia do avô. Ele argumentou que a vastidão do abismo ao seu redor tornava a fuga impossível para todos e a incerteza de quando a ajuda poderia chegar intensificava sua situação difícil. Ele concluiu que o avô pretendia enfrentar as feras sozinho, acendendo um profundo medo dentro dele. Tremendo de apreensão, ele entendeu a natureza perigosa de um abismo de profundidade 12, onde o núcleo abrigava uma fera formidável conhecida como Lorde, uma criatura de força imensa. O pensamento do avô enfrentando um inimigo tão formidável sozinho deixou Noel tremendo de medo. Em uma tentativa de tranquilizar o menino, o avô tentou acalmar seus medos, enfatizando sua própria identidade como sobre a morte. Ele jurou proteger Noel a qualquer custo, afirmando categoricamente que o protegeria do mal com sua vida.
Ao fechar a porta do abismo, selando Noel dentro, ele desesperadamente o chamou, tentando reabrir a porta. No entanto, suas tentativas foram fúteis e ele permaneceu preso dentro do abrigo. Lá fora, os gritos penetrantes de feras moribundas ecoavam, indicando uma horda maciça de criaturas, provavelmente numerando centenas. Desamparado e sobrecarregado, ele caiu no chão, sua mente girando de medo e incerteza. A percepção surgiu nele de que uma multidão de feras havia invadido seu mundo. Sozinho, cheio de preocupação, ele lutou com a perspectiva assustadora da possível morte do avô, incerto de quais passos tomar se ele não estivesse mais lá para guiá-lo e protegê-lo. Gradualmente, e as vozes das feras também silenciaram. Em seu lugar, sons de batalha tão ferozes que era difícil acreditar que fossem deste mundo ressoaram alto. A batalha entre o avô e o Lorde havia começado. Os sons da batalha, que duraram horas, pararam completamente em um determinado momento, e o ar sinistro peculiar a um abismo começou a se dissipar. Ele gritou de felicidade, percebendo que seu avô havia vencido. Quando abriu a porta e saiu, viu o avô deitado no chão, meio mordido pelos monstros. Ele veio correndo e chorando. O Seer proferiu suas últimas palavras. Reconheceu sua incapacidade de superar a inevitabilidade da idade, encontrando ironia em seu apelido sobre a morte. Em seus momentos finais, tremendo de dor, ele refletiu sobre a natureza delicada de Noel. Comparando-o a um chorão como ele mesmo, ele transmitiu uma verdade sombria sobre a vida de um Seer, onde o caminho sempre andava ao lado da morte. Em agonia, ele questionou a resolução de Noel, perguntando se ele pretendia seguir o mesmo caminho perigoso que ele, plagado pelos perigos inerentes à vida de um Seer. Com determinação inabalável e olhos cheios de lágrimas, Noel afirmou seu compromisso de se tornar um Seer formidável, apesar do estigma associado a ser um falante. Reconhecendo a urgência da situação, o avô enfatizou a natureza implacável das feras, instando Noel a se tornar uma figura resiliente e poderosa, inabalável ao desprezo de qualquer um. Com lágrimas nos olhos, Noel reiterou seu compromisso de seguir o caminho de um Seer. Em meio à dor e à luta, ele soltou uma risada dolorida, reconhecendo a resolução resoluta de Noel, vendo o reflexo de si mesmo em seu neto. Em seus momentos finais, ele expressou remorso por não ter conseguido cumprir sua promessa, mas com o coração cheio de amor, ele se despediu carinhosamente de Noel. 2 anos se passaram, e ele havia aprimorado suas habilidades para enfrentar monstros de frente, empunhando sua espada para perfurar suas defesas. Com confiança e determinação, ele orquestrou a batalha, gritando instruções para seus camaradas. Suas táticas envolviam finta e ataques coordenados, dando ordens a Lloyd e Walter para um ataque sincronizado de múltiplas direções. Dirigindo-se a Tanya, ele confiou a ela a tarefa de fornecer suporte aos seus esforços. No meio da batalha, Noel reafirmou sua promessa, dirigida a seu falecido avô. Com resolução inabalável, ele jurou cumprir seu compromisso, declarando que, apesar de possuir o título do trabalho mais fraco, ele se tornaria o Seer mais forte. Ele relembrou suas memórias e sua promessa a seu avô. No momento em que chegaram a Iturai, a grande capital do formidável Império Hurum, uma sensação de admiração os envolveu. A pura opulência e magnificência eram de tirar o fôlego. Carruagens de luxo, dirigíveis majestosos e raças diversas adornavam a cidade. Vozes barulhentas de diversas raças, como esperado da capital imperial, Iturai. O jovem rapaz, impressionado pela vastidão da cidade, virou-se para seu mais velho, perguntando sobre os indivíduos armados que eles passaram. Todos eles são Seekers? Ele perguntou. A resposta de seu irmão foi afirmativa, confirmando seu status no Império Hurum. No entanto, seu irmão menciona a tendência do Império de se transformar em abismos mais facilmente do que outras nações. Isso despertou a curiosidade do menino. O que é um abismo? Ele questionou, intrigado por esse termo enigmático no contexto do perigo percebido do Império. Sua frustração ferveu quando ele lembrou de sua discussão anterior sobre o abismo. Você não me contou sobre isso antes de sairmos? Então o cara exclamou sobre um encontro casual com uma senhora, incentivando-o a abordá-la. Irritado com o comportamento deles, Noel achou a excitação deles irritante e não pôde deixar de pensar. O que há com esses caras?
Eles são irritantes. Eu sou um cara. A irritação é evidente. Ele parecia menos interessado no papo fútil deles. 2 anos haviam se passado desde que herdou o testamento de seu avô e agora residia no formidável Império Hurum. A busca por se tornar o buscador mais forte o consumia. No entanto, um obstáculo significativo surgiu, definindo o verdadeiro significado de mais forte. A noção de nunca perder, independentemente do oponente, era o ápice da força e uma verdade inegável. Ainda assim, essa ideia parecia inatingível, repleta de batalhas inerentes de compatibilidade e da ausência de um verdadeiro multitalento. Ele contemplou a profissão de guerreiro, a mais próxima de um ideal, ostentando estabilidade tanto no ataque quanto na defesa. No entanto, mesmo seu avô, que havia dominado essa profissão ao seu ápice, encontrou limitações. Comparativamente, como um orador com as piores habilidades de combate entre todas as profissões, suas aspirações pareciam ainda mais distantes, desafiando a própria essência de sua busca. Tornar-se o indivíduo mais forte por conta própria é uma façanha impossível, uma realização que o levou a um caminho diferente. Em vez de buscar o domínio pessoal, ele reconheceu o poder de reunir os aliados mais fortes e assumir um papel de liderança entre eles. A noção de perseguir a força individual por si só é inerentemente falha. A maior proeza da humanidade reside na solidariedade encontrada dentro dos grupos. Portanto, ele embarcou na tarefa de reunir uma equipe formidável onde talentos diversos se encontram. Lloyd, um espadachim mestre, Walter, um guerreiro formidável, e Tanya, uma habilidosa curandeira. Esses 3 indivíduos notáveis, e ele, compuseram um núcleo de Lubionde. A sorte sorriu para ele, pois conseguiu forjar um grupo com talentos tão excepcionais, abraçando a crença de que a verdadeira força emerge da unidade e sinergia de uma equipe diversa e capaz. Com todos os membros reunidos, era hora de iniciar a explicação. A tarefa atribuída aos membros de Lubionde era a subjugação de vampiros menores, juntamente com a purificação da mente desativada ocidental, agora transformada em um abismo. Compreendendo que eliminar o vampiro menor central erradicaria o abismo, este se tornou o objetivo principal da missão. Embora não fossem numerosos, a equipe forneceu vários itens de buff para ajudar na batalha. Em meio às perguntas sobre liderança, Noel respondeu, esclarecendo que, apesar das suposições, ele não era o líder de Lubionde. Em vez disso, era o próprio Lloyd. Em seu grupo, eles não têm muitas conquistas, então a hierarquia é determinada pela idade, e sendo mais jovem, Noel ocupa o posto mais baixo por enquanto. Começar do fundo é apenas o começo. Este período é sua chance de acumular a experiência que precisará para o dia em que assumir as rédeas como líder. Desejando uma jornada segura à equipe, ele trabalhará em direção a esse objetivo. Neste mundo existe um reino oculto conhecido como Vazio, onde feras selvagens vagam livremente. Essas áreas de conexão entre o vazio e seu mundo são chamadas de abismos. Abismos emergem em qualquer lugar quando certas condições se alinham, mesmo em lugares habitados. Embora as feras dentro de um abismo não possam sair, enquanto a fera central permanecer invicta, um abismo ignorado se espalhará perpetuamente. As almas corajosas que arriscam suas vidas para subjugar essas feras e prevenir tais calamidades são conhecidas como buscadores. O grito urgente de Noel perfurou o ar, alertando contra o cerco e incentivando uma dispersão estratégica para interceptar a ameaça que se aproximava. Tanya rapidamente direcionou seu apoio da retaguarda enquanto a equipe enfrentava os vampiros menores. Essas criaturas, distintas dos vampiros típicos e de um nível inferior, careciam de habilidades mágicas, mas compensavam com capacidades reprodutivas, multiplicando-se exponencialmente. Walter, surpreso, perguntou sobre um indivíduo em particular, ao que Noel confirmou que aqueles eram meramente subordinados, submissos a um corpo principal mais formidável. Apesar da ausência de habilidades mágicas, essas criaturas possuíam força bruta, capazes de dilacerar criaturas como gado com as próprias mãos. Tanya interveio entusiasmada, destacando suas notáveis habilidades de regeneração, enfatizando sua resiliência, a menos que fossem decapitadas. Reconhecendo a situação com determinação, Lloyd propôs uma estratégia diferente, visando o corpo principal em vez de eliminar completamente os subordinados.
Ele argumentou que, neutralizando a entidade principal, os subordinados deixariam de funcionar, questionando a eficiência dessa tática. A equipe ponderou se, ao perecer o corpo principal, os subordinados também ficariam imóveis, discutindo a potencial eficácia dessa abordagem. Noel alertou a equipe, enfatizando que essa tarefa não era normalmente designada para indivíduos de classificação C como eles e era notavelmente desafiadora mesmo para buscadores abaixo da classificação B. Ele enfatizou a importância de eliminar todos os subordinados antes de enfrentar o corpo principal de classificação mais alta para aumentar significativamente suas chances de sucesso. Em resposta, Walter provocou Noel, brincando com seu papel de orador e reconhecendo sarcasticamente a autoridade de comando de Noel. No entanto, sua brincadeira foi abruptamente interrompida pelo súbito aparecimento de uma figura colossal atrás deles, deixando-os em choque e confusão. Noel ordenou urgentemente a todos que se abrigassem, percebendo que era o corpo principal dos vampiros menores. A equipe olhou para Noel em busca de orientação no momento caótico. Em meio à turbulência, notaram um cheiro peculiar, um gás saindo de uma caverna próxima, levantando preocupações sobre sua possível toxicidade. O grito urgente de Lloyd rompeu o caos, direcionando o foco da equipe para afastar o chefe vampiro da posição de Noel. Tanya correu para ajudá-lo enquanto Lloyd, empunhando sua espada, lançou um poderoso ataque contra o chefe vampiro. No entanto, para seu desgosto, o ataque mostrou-se ineficaz contra a força formidável do vampiro. Frustrado, Lloyd percebeu que sua força habitual estava faltando nesse confronto. Compreendendo a situação desesperadora, Tanya expressou sua impotência, dirigindo-se a Noel como a torre de comando em busca de orientação. A equipe implorou a Noel para não desistir e fornecer instruções, apesar das probabilidades esmagadoras. No entanto, Noel, afetado pelo gás, se viu incapaz de agir efetivamente. Em um momento de incerteza, ele lembrou as palavras de seu avô sobre o papel de um orador, muitas vezes ridicularizado como o mais fraco. Seu avô havia implicado que tal papel poderia ser percebido como impossível para alguém forte e inflexível como Noel, que se recusava a ser subestimado. A equipe apelou a Noel, pedindo sua orientação e instando-o a não ceder ou sugerir a retirada, questionando seu papel de orador. Com intensa determinação, Noel afirmou sua nova resolução, rejeitando as limitações de seu eu passado e jurando demonstrar a proeza de um orador em batalha. Iniciando suas habilidades de orador e empregando táticas, ele alertou a equipe sobre um iminente ataque à distância baseado em tentáculos. Em resposta, Noel ordenou que Lloyd e Walter recuassem, aproveitando suas instruções para aumentar a eficácia de suas ações em 25%. Agindo rapidamente com seu machado, ele fez uma esquiva próxima, evitando por pouco o perigo. Empregando outra habilidade, a voz de batalha amplificou a resistência e a velocidade de recuperação mágica do grupo em 25%, incentivando Tanya a reforçar as barreiras para sua proteção. Garantindo a Lloyd e Walter que retomassem seu ataque, Noel assumiu o controle da situação, compreendendo a gravidade da ameaça emergente. Enquanto isso, a observação alarmada de Tanya sobre criaturas adicionais surgindo suscitou preocupação sobre uma possível emboscada e o reforço do corpo principal por 3 subordinados. A voz de Noel ecoou, instando todos a manterem a compostura e continuarem lutando. Ele forneceu instruções claras, enfatizando seu papel no combate aos adversários menores, enquanto direcionava Lloyd e Walter a se concentrarem exclusivamente no corpo principal da ameaça. Concomitantemente, Tanya foi incumbida de reforçar consistentemente as barreiras para sua proteção. Enquanto isso, Lloyd e Walter foram aconselhados a atrair a atenção do inimigo e evadir ataques, preparando-se para desferir seus golpes ofensivos mais poderosos. Empregando sua habilidade de uivo atordoante, que imobilizou momentaneamente os inimigos, Noel confiou na chama prateada, uma arma especializada anti-fera, reconhecendo que só lhe restavam 2 balas. Com um senso de urgência, ele gritou, instruindo o uso da bala de gelo e contando o tempo restante até sua marca calculada de 18 segundos, onde um evento crucial parecia iminente. Pausa para avaliar a situação, Noel contemplou o cenário em curso, encontrando alívio no progresso feito de acordo com seus cálculos. Reconhecendo que havia desviado com sucesso a atenção do adversário principal, ele rapidamente direcionou Lloyd e Walter a desferir seus poderosos golpes de ataque sem demora. Tanto Lloyd quanto Walter executaram prontamente suas respectivas habilidades.
lâmina de aura e impulso mortal, capitalizando em seus pontos fortes para engajar a ameaça principal, refletindo sobre a natureza dos vampiros menores e suas habilidades reprodutivas. Noel reafirmou sua compreensão. Apesar de sua capacidade de se multiplicar, se o corpo principal fosse derrotado, os subordinados cessariam seus movimentos. Ele enfatizou a eficiência obtida ao se concentrar em neutralizar o corpo principal, garantindo a subsequente paralisação das ações dos subordinados. Seu ataque coordenado deixou o recipiente de vampiro gravemente ferido e vulnerável. Quando o corpo principal desmoronou, seus gritos de júbilo ecoaram. Derrotamos o corpo principal. Nós conseguimos! Noel, avaliando a situação, maravilhou-se com o tempo preciso, marcando exatamente 18 segundos conforme seus cálculos. Exatamente como planejado, ele refletiu, reconhecendo a dificuldade de seu papel como isca enquanto sofria os efeitos persistentes do gás. Determinado a garantir a vitória, ele continuou a batalha, empregando apoio de pares para incutir calma e comando de ataque para amplificar significativamente o poder de ataque de seus aliados. Consciente das desvantagens, ele reconheceu a imobilização temporária causada pela poderosa habilidade de comando de ataque. Observando a compostura de Noel, seus companheiros se perguntaram sobre seu bem-estar, concluindo que ele parecia imperturbável pela batalha intensa. Noel, por sua vez, refletiu sobre sua confiança nas habilidades de seus aliados e elogiou seus esforços. Após a batalha, Noel elogiou o esforço coletivo, comentando: "Bom trabalho, pessoal. É assim que um conversador luta." Apesar de inicialmente ser rotulado como um conversador, o jovem Noel aspira a se tornar mais forte. Sua ambição arde para se tornar o caçador mais forte, um objetivo impulsionado por uma promessa feita a seu falecido avô, um herói reverenciado. Noel marcha incansavelmente ao lado de seus aliados dedicados, caminhando em direção a territórios desconhecidos e alturas invisíveis. Celebrando sua vitória sobre o vampiro menor, o grupo fez pedidos de comida e bebida comemorativos. Walter pediu 3 grandes bifes de carne e cerveja, seguido pelo pedido de Lloyd de cerveja, pato assado e fígado estufado. Tânia falou, pedindo cerveja e costeletas de porco alpinas. Refletindo sobre seu sucesso, Noel expressou satisfação, afirmando que haviam ganhado 5 milhões de fio, comentando que era uma façanha impressionante. Tânia destacou que era seu ganho mais substancial até então, maravilhada com o quanto haviam avançado. Enquanto isso, Noel contemplou a recompensa que receberam por subjugar o vampiro menor. Embora satisfeito com sua conquista, ele não conseguia se livrar da sensação de que seus ganhos deveriam ter sido maiores, considerando o aumento nos preços dos materiais obtidos dos vampiros menores. Negociar poderia ter acrescentado mais 500 mil fio à sua recompensa, mas fixar-se nesse pequeno aumento parece ganância. Ainda são 5 milhões amplos. Infelizmente, todos se opuseram a mais negociações, não deixando escolha. Apesar de não ter nem um ano, eles tiveram um início de sucesso e talvez possam mirar ainda mais alto. Lloyd acredita que todos estão próximos de atingir o rank B também. Walter parece cético em relação aos novatos, ficando muito confiantes. Quando percebeu a expressão preocupada de Noel, ofereceu um ouvido atento, mas Noel o afastou, achando-o incômodo. Walter persistiu, sugerindo que ele ainda pudesse guardar rancor sobre a recompensa. A resposta sombria de Noel negou a suposição de Walter, instando-o a não se preocupar e apenas desfrutar de sua bebida em silêncio. Walter continuou, aconselhando contra a obsessão por dinheiro e afirmando que os caçadores deveriam possuir um caráter de calibre mais elevado, muito parecido com o que o avô favorito de Noel poderia ter dito. Noel então compartilhou os ensinamentos de seu avô, explicando que seu avô enfatizava a necessidade de dinheiro para os itens essenciais de um caçador, como equipamento e suprimentos. Ele refutou a suposição de Walter, afirmando que o conselho repetido que recebeu era sobre a importância do dinheiro na vida de um caçador, não uma obsessão por ele. Finalmente, ele declarou firmemente que não havia ressentimentos nem pendências em relação à recompensa, sinalizando que a questão já havia sido resolvida. Tânia confirmou que Walter estava reclamando da recompensa. Embora Noel inicialmente tivesse dúvidas sobre a recompensa, ele acabou se alinhando com o grupo.
Walter reagiu furiosamente, exigindo que Noel apagasse o sorriso de seu rosto, alertando-o sobre a mesquinharia que poderia afetar a reputação da Blue Beyond e instando-o a refletir sobre suas ações. Noel, igualmente agitado, rejeitou as acusações de Walter e apontou seus exageros sobre a recompensa. Walter defendeu sua alegria sobre suas recompensas justas, contrastando-a com o que ele percebia como a ganância de Noel. Em tom de sarcasmo, Noel concordou ironicamente com ele, reconhecendo a crença de Walter em sempre estar certo. Walter ficou cada vez mais irritado, explodindo e explicando que era mais velho que Noel por 2 anos. Noel respondeu rapidamente, zombando da tentativa de Walter de usar a idade como vantagem, enfatizando que o valor de um CR está em suas habilidades, não em sua idade. Isso irritou ainda mais Walter, que acusou Noel de ser limitado a dar instruções de trás. Ele elogiou Walter sarcasticamente, reconhecendo que era graças à abordagem de Walter que ele, como alguém incapaz de fazer qualquer coisa além de dar instruções, tinha uma vida tão fácil. Brincou comparando o estilo de luta de Walter ao de um deus feroz, destacando o contraste entre a competência de Walter e sua própria incompetência. Em resposta, Walter questionou se Noel estava adequadamente preparado para algo, insinuando um desafio futuro. Noel, adicionando combustível à discussão, provocativamente elogiou Walter enquanto insinuava que, apesar de seu crescimento físico, ele continuava sendo uma criança mimada de pequeno calibre, ao contrário da expectativa de hackers de alto calibre. Walter, consumido pela raiva, ameaçou violência e atacou Noel. Noel, igualmente furioso, aceitou o desafio, expressando sua frustração com a insensibilidade de Walter, destacando em particular que ser um vanguarda não garantia vitória em uma briga de bêbados. Em meio à tensão crescente, Lloyd interveio, tentando interromper a briga, repreendendo ambos por seu comportamento. Tanya suspirou, expressando sua exaustão com suas ações, chamando-os de idiotas. Tentando acalmar a situação, Lloyd propôs encerrar o conflito, sugerindo que dividissem a recompensa. Noel começou a alocar fundos, reservando 2 milhões de FIT para futuras despesas operacionais do grupo. Walter discordou mais uma vez, levando Noel a explicar a necessidade dos fundos. Ele apontou o desgaste considerável no equipamento de Lloyd e Walter nas batalhas contra os vampiros menores. Noel enfatizou a necessidade de reabastecer suas balas de Pratachan, seu nome carinhoso para sua arma mágica. Ele colocou as moedas na mesa, expressando a pequena quantia. Tanya, desanimada, comentou sobre a pequena quantia, apenas 250 mil FIU por pessoa. Lloyd tentou levantar o ânimo, destacando o aumento gradual dos fundos do grupo e o potencial para ganhos maiores através de uma solicitação substancial no futuro. Noel abordou o otimismo de Lloyd, apontando a raridade de solicitações desejáveis como a que acabaram de concluir. Ele enfatizou que tais oportunidades lucrativas não eram comuns, especialmente considerando que esta não era uma solicitação do país, mas passada por outro clã. Ele explicou ainda que a limpeza de abismos, embora recompensadora, era normalmente gerenciada pelo país e por organizações de hackers oficialmente reconhecidas. Ele esclareceu que o Blue Beyond, sendo uma organização não oficial, tinha limitações. Além de aceitar solicitações terceirizadas, eles não podiam se envolver diretamente na limpeza de abismos, que era um dever atribuído aos hackers. Apesar das recompensas massivas e do potencial para conquistas de fama, Noel indicou que continuar como um CR independente poderia eventualmente levar a se juntar a um clã existente. Ele perguntou a Lloyd sobre o saldo atual dos fundos do grupo. Lloyd levou um momento para verificar e respondeu, revelando que o total era de 12.800.000 FIU. Surpreendendo a todos, Noel propôs a ideia de estabelecer um clã usando seus fundos acumulados. A sugestão repentina assustou seus companheiros, levando-os a perguntar se ele estava realmente falando sério. Ele esclareceu, explicando os benefícios potenciais. A transição de um mero grupo para um clã oficial permitiria que eles recebessem diretamente solicitações de abismos do país. Considerando o crescimento e as capacidades do grupo, ele acreditava que era um momento oportuno para dar o salto. Sua proposta deixou seus companheiros chocados, levando Noel a reforçar sua ideia, sugerindo que eles dessem o passo para criar seu próprio clã. Lloyd tentou raciocinar com Noel, reconhecendo que formar um clã exigia um pagamento considerável de 20 milhões de FIU para o país.
Ele calmamente reconheceu esse fato, mas destacou suas habilidades fortalecidas e sua crescente reputação ao longo do ano passado, afirmando que continuar subcontratando o trabalho não era vantajoso. Lloyd se surpreendeu com o custo significativo da criação de um clã e explicou o sistema obrigatório de recompensa de seguro. Ele esclareceu que para os abismos, com o passar do tempo, os níveis de perigo e dificuldade aumentavam. Nos casos em que um clã falhava na missão de limpeza, os custos para uma nova tentativa eram arcados pelo clã falho. Compreendendo as implicações, Noel surpreendeu a todos ao oferecer cobrir os 7,2 milhões de fio restantes necessários. Sua decisão de contribuir com uma quantia tão substancial chocou o grupo, dada a quantia considerável de dinheiro envolvida. Ele esclareceu sua intenção por trás de oferecer a quantia substancial, afirmando que esperava o reembolso assim que o clã fosse estabelecido. Ele enfatizou que não pretendia simplesmente dar o dinheiro, mas sim usá-lo com sabedoria, especialmente considerando sua limitada herança remanescente de seu avô. Ele mencionou a importância de seus pertences, como sua venerada arma mágica de prata Shan e o notável sobretudo confeccionado com fibras musculares cardíacas de um temível dragão negro do Abismo Oitavo. Noel detalhou seus gastos passados com itens de alta qualidade, incluindo livros de habilidades, e relatou ter usado uma quantia significativa para sustentar servos após um incidente. Isso, combinado com suas despesas iniciais ao se tornar um CR, somava uma quantia considerável. Ele justificou sua decisão de investir na criação de um clã, em vez de continuar como empreiteiros independentes, acreditando que seria mais vantajoso financeiramente. Noel também reconheceu que, ajudando seus companheiros dessa forma, poderia abrir caminho para sua liderança dentro do clã, embora admitindo um sentimento de deslealdade em sua abordagem, impulsionado por suas aspirações. Lloyd levantou preocupações sobre despesas adicionais para estabelecer uma base para seu clã e a capital imperial, considerando os altos preços dos terrenos e os custos contínuos de aluguel. Noel o tranquilizou, mencionando que conhecia um lugar onde poderiam alugar barato. Apesar de sua confiança, Lloyd ainda estava hesitante em relação a se apressar em estabelecer o clã, aconselhando cautela e paciência. Ele expressou dúvidas sobre sua prontidão atual para gerenciar um clã de forma eficaz, dado seu status de novatos. Tanya ecoou esses sentimentos, enfatizando sua juventude e seu status de novatos em seus respectivos trabalhos de classificação C. Ela enfatizou que, apesar de sua força, eles ainda eram considerados jovens e inexperientes na sociedade, tornando o sucesso desafiador. Noel argumentou apaixonadamente sobre a necessidade de ganhar experiência através da gestão real de um clã. Ele destacou as limitações do conhecimento teórico isolado e enfatizou a importância da experiência prática. Ele enfatizou que permanecer estagnado não proporcionaria a experiência genuína necessária para progredir. Embora Lloyd reconhecesse a validade da perspectiva de Noel, ele levantou preocupações sobre sua capacidade de garantir empregos relacionados a abismos do país devido à sua juventude, mesmo que estabelecessem um clã. Ele temia que a idade deles pudesse afetar sua credibilidade e oportunidades com as lucrativas tarefas relacionadas a abismos do país. Noel rebate: é o contrário, Lloyd. Vamos chamar a atenção por sermos jovens. Lloyd, perplexo, pede esclarecimentos. Ele explica: nossa juventude e boa aparência importam. Lloyd, sua aparência encantadora se destaca entre os rudes buscadores, e você é bastante popular entre as mulheres. Lembro que você ficou em 8º lugar no ranking imperial Capitals Meieu ante Tobe held by Novice Jill Rankings. Em seguida, ele se vira para Tanya, mencionando sua natureza amigável e popularidade como curandeira tanto entre homens quanto mulheres. Por fim, dirigindo-se a Walter, ele menciona seu apelo robusto, mas observa que parece atrair a atenção de pessoas do mesmo gênero em vez do oposto. Walter, como esperado, fica agitado, exigindo saber se os comentários de Noel eram elogios ou depreciações. Noel explica ainda: o país incentiva seus cidadãos a se tornarem buscadores, mas que tipo de buscadores os jovens aspirantes admiram? Naturalmente, são os fortes, mas mais do que apenas força ou conduta perfeita, é o glamour visível que importa. Os buscadores famosos são como ídolos, jovens e atraentes. Se eles possuem tanto força quanto boa aparência, o país tende a apoiá-los para fins promocionais. Lloyd parece concordar parcialmente, dizendo:
É isso que ele quis dizer. Excitado, Noel continua: exatamente. Aqueles considerados glamourosos são frequentemente idolatrados. Os buscadores famosos são considerados figuras semelhantes a ídolos, e ter tanto força quanto juventude facilita para o país endossá-los como uma forma de publicidade. Mas, claro, a habilidade genuína continua sendo crucial. Clãs de sucesso geralmente consistem em membros que não são apenas habilidosos, mas também visualmente atraentes. Tânia parecia um pouco confusa, expressando que não consegue articular bem, mas sente que está se mercantilizando de alguma forma, pois não lhe agrada. Noel perguntou aos outros: vocês compartilham da mesma opinião? Lloyd concordou com a cabeça. Walter, animado com a ideia, acrescentou entusiasticamente que está cansado de ser subcontratado e concorda em estabelecer um clã rapidamente. Com mais ganhos, ele pode se deliciar com bebidas finas e desfrutar da companhia de muitas mulheres. Tânia, visivelmente irritada, o interrompeu para ser sério durante discussões importantes. Walter respondeu que está falando sério sobre status, fama e dinheiro. Quem não quer isso? Até ela, em certa medida, deseja essas coisas. Ele então brincou sobre uma proposta romântica, o que irritou Lloyd o suficiente para bater o punho na mesa. Tentando aliviar a tensão, Walter esclareceu que está brincando. É uma piada, e não deve ser levada a sério, mas sobre o assunto do clã, ele está genuinamente focado. Ele continuou: envolvimentos românticos dentro do grupo não são uma boa ideia. Eles só trazem problemas. Noel pediu a opinião de Lloyd como líder, enfatizando a divisão de opiniões. Lloyd hesitou, achando a questão complicada. Noel resolute afirmou que não iria comprometer essa questão. Ele transmitiu firmemente que se Lloyd insistisse em atrasar, ele lideraria o grupo, exigindo a devolução do dinheiro investido. Em resposta, o líder expressou preocupação com a situação, percebendo a postura de Noel como um tanto irracional. Noel reconheceu isso, mas afirmou que não estava correndo aleatoriamente. Ele acreditava em seguir um caminho separado, mesmo que isso significasse enfrentar a desaprovação dos outros. Ele refletiu sobre o princípio fundador do grupo, um sonho de se tornar um buscador, superando a estimada morte. Lloyd confirma que vai prosseguir com a criação de um clã. Tânia intervém, questionando sua seriedade. Ele reitera: de qualquer forma, estabelecer um clã é inevitável mais cedo ou mais tarde. Ele então se vira para Noel e afirma que sua decisão como líder está de pé. Ele não tem objeções. Noel expressa sua satisfação dizendo que está feliz por ele entender. Ele pediu para discutir os detalhes mais tarde e sugeriu um almoço depois de amanhã, onde eles podem conversar, uma vez que tenham relaxado e se recuperado do cansaço. Todos concordando em se encontrar para o almoço como sugerido. Na manhã seguinte, Walter informa Noel: são notícias terríveis. Lloyd e Tânia fugiram com nosso dinheiro. Noel recebe tristemente o conteúdo da carta, percebendo as dificuldades financeiras de Lloyd. Parece que ele fez alguns investimentos ruins, deixando-o endividado. Ele usou os 12,8 milhões de preenchimento do grupo para resolver isso. Mas por causa de sua pressão pelo clã, ele e Tânia fugiram da capital imperial antes que tudo isso viesse à tona. Mas então ele entra em histeria depois de ler a nota. Aqueles caras são completos idiotas. Walter reage com raiva, dizendo que aqueles dois os traíram. O que é tão engraçado? Em meio à risada, Noel responde: é por isso que ele está rindo ao pensar que o estimado Lloyd Sama fez maus investimentos, apropriou-se de dinheiro e depois fugiu à luz da lua. É difícil de acreditar. Walter, não acostumado, responde que não consegue olhar para isso e pergunta o que fazer. Ele pergunta a Noel sobre a fonte e o momento da carta. Noel explica que recebeu há pouco tempo, pois ouviu falar de um pedido promissor na noite anterior no bar e foi ao alojamento de Lloyd nesta manhã para discutir, onde recebeu a carta do dono da pousada. Walter pergunta a Noel sobre o horário de partida de Lloyd. Noel explica que isso aconteceu antes das 20 horas, quando os portões da cidade fecharam. Ele infere que Lloyd e Tânia provavelmente saíram sob o manto da noite, a pé, para evitar a detecção. Noel sugere perguntar aos funcionários do portão sobre sua saída e usar cavalos rápidos para a perseguição. Enfurecido,
Walter ordena uma ação imediata para localizar os funcionários do portão. Quando Noel questiona suas intenções ao chegar, ele declara furiosamente sua intenção de encontrar e confrontar Lloyd, jurando não descansar até fazê-lo. Noel provoca Walter, insinuando uma sequência de conflito e reconciliação, comparando-o sarcasticamente a um cenário de The Muscle Fairy. Continuando seu argumento, ele destaca a gravidade das ações de Lloyd, rotulando-o de traição e enfatizando o potencial de conflito. Ele questiona a confiança de Walter em derrotar Lloyd. Walter afirma categoricamente sua certeza, enfatizando a necessidade do apoio de Noel para garantir a vitória. No calor de sua discussão, Noel perguntou diretamente se ele poderia enfrentar Tanya em uma luta, destacando a importância de neutralizar o curandeiro em qualquer situação de combate. Ele expressou dúvidas sobre a chance de recuperar os fundos perdidos, mesmo que saíssem vitoriosos, sublinhando o planejamento do adversário em escapar. Em resposta à irritação de Walter, Noel rejeitou a ideia de se render sem lutar. Ele afirmou firmemente sua crença em devolver qualquer erro 10 vezes, determinado a fazer seus adversários se arrependerem do dia em que o subestimaram. Em meio à conversa intensa, uma batida na porta os interrompeu. Mary, uma mulher cheia de energia e comentários brincalhões, dirigiu-se a Noel com entusiasmo, oferecendo-se para cuidar da roupa suja. Ela zombou dele, brincando sobre suas atividades potenciais. Noel respondeu aconselhando Mary a esperar por uma resposta antes de abrir a porta, cauteloso com suas interrupções entusiasmadas. Mary, em seu modo alegre, continuou a sugerir que algo intrigante poderia estar realmente acontecendo atrás da porta fechada com duas pessoas carismáticas dentro. Noel, visivelmente irritado, interrompe a brincadeira de Mary sobre a situação atrás da porta fechada, lembrando-a da tarefa em mãos, a lavanderia. Walter, observando a interação, parece pensativo, expressando sua confusão sobre a cena peculiar. Noel tranquiliza Walter, explicando a falta de familiaridade de Mary, indicando que ela é um pouco incomum. Enquanto estão em frente a um clube, Walter questiona a decisão de Noel de ir a um bar, expressando sua confusão. Noel, reconhecendo a proeza de combate de Walter, apesar de sua aparente confusão, garante-lhe suas habilidades como um guerreiro capaz. Ele então elabora sobre seus respectivos papéis, instando Walter a confiar em seu julgamento e permitir que ele lidere, enfatizando sua confiabilidade passada como estrategista do grupo. Walter começa a entender a perspectiva de Noel, mostrando sinais de compreensão e fé em sua tomada de decisão. A voz de Noel ressoou pelo clube animado, chamando a atenção de todos os presentes. Tenho um pedido para todos vocês aqui. Lloyd e Tanya, parte do nosso partido Blue Beyond, apropriaram-se de nossos fundos e fugiram. Quero que os dois sejam encontrados e capturados vivos. Estou oferecendo uma recompensa de $2 milhões, Phil. Walter, visivelmente surpreso com a revelação de Noel, exclamou: o que ele está fazendo revelando tudo isso? Mantendo a compostura, Noel explicou suas ações, enfatizando a necessidade de assistência na apreensão do casal fugitivo. Walter permaneceu duvidoso, questionando a decisão de tornar tais informações públicas. Noel defendeu sua escolha, afirmando: se ele não tornar público, ele não saberá quem procurar. Um indivíduo curioso aproximou-se de Noel, indagando sobre a recompensa prometida de $2 milhões, Phil. Ele confirmou a oferta, e a pessoa aceitou a tarefa com entusiasmo, expressando confiança em suas habilidades ao lado de Noel. Em busca de qualquer informação sobre o paradeiro dos fugitivos, eles receberam a admissão de Noel de que Lloyd e Tanya haviam deixado a capital imperial pouco antes do fechamento dos portões da cidade. Destemidos, eles reconheceram a probabilidade de os dois viajarem a pé e rapidamente concordaram em iniciar sua busca. O anúncio atraiu numerosos grupos ansiosos por participar após saberem da recompensa substancial. Noel perguntou casualmente se mais alguém estava interessado, comentando que o primeiro pássaro pega a minhoca. De repente, um homem de aparência peculiar se aproximou dele, expressando seu desejo de discutir algo sobre o pedido. Interiormente, Noel considerou o encontro, sentindo uma oportunidade potencial. O homem pediu uma conversa privada no fundo do bar, insinuando de maneira provocativa a necessidade de descrição. Curioso, Noel perguntou se o homem não poderia discutir isso ali. Com uma risada brincalhona,
O homem pediu a Noel que se juntasse a ele na parte de trás do bar. Ele afirmou ter conhecimento do paradeiro do fugitivo, sugerindo que os havia visto durante suas viagens. Surpreso, ele pressionou por detalhes, ansioso para confirmar sua localização. O homem provocantemente reteve a informação, enfatizando a importância da recompensa. Noel confirmou que a recompensa era de $2 milhões e incentivou o homem a agir rapidamente com seus aliados. Mas o homem hesitou, insinuando os desafios que seu grupo poderia enfrentar ao confrontar Lloyd e Taniga. Ele sugeriu um esforço colaborativo, tentando negociar uma recompensa reduzida para $1,6 milhão em troca de sua assistência. Destemido, Noel declarou firmemente que a recompensa estava fixada em $500 mil se eles precisassem da ajuda de seu grupo. Ele manteve-se firme em seus termos, não disposto a comprometer o valor acordado. O homem argumentou veementemente, propondo $1,5 milhão como uma recompensa razoável, mas Noel permaneceu resoluto em oferecer apenas $500 mil. Walter, reconhecendo o valor do homem como fonte de informação, apelou a Noel, enfatizando a desesperação financeira do buscador, esperando que ele finalmente cedesse. Apesar do homem reduzir a recompensa para $1,4 milhão, Noel persistiu, recusando-se a ceder. Ele insistiu que não precisava de sua ajuda, mas não incondicionalmente, pois outras partes capazes haviam aceitado o pedido. O homem tentou raciocinar com Noel, enfatizando a urgência de recuperar os fundos apropriados indevidamente, mas ele permaneceu firme, inflexível em sua posição. Ele advertiu que se o homem não gostasse de seus termos, ele simplesmente ignoraria a conversa. Eventualmente, o homem cedeu, concordando com a recompensa de $500 mil. Ele forneceu informações sobre o possível paradeiro de Lloyd e Taniga, mencionando tê-los encontrado na Burley Road, perto do Portão Sul, possivelmente a caminho de Carnot ou Eulon Village. Noel instruiu a reunir aliados e esperar com Walter enquanto ele cuidava de alguns negócios não revelados primeiro. Walter, curioso sobre os negócios misteriosos de Noel, ficou sem resposta imediata. Para perseguir Lloyd e Taniga, que haviam fugido com os fundos do partido, Noel deixou a capital imperial com os indivíduos que forneceram informações sobre seu paradeiro. Ele informou ao grupo que aqueles que estavam relutantes em confrontar Lloyd e Taniga poderiam ficar para trás enquanto ele embarcava na perseguição. Não muito longe da capital imperial, em Carnot Village, Noel encontrou os traidores inesperadamente. Ele ficou surpreso ao encontrá-los em um aparente encontro romântico em um ambiente tão rural. Pegos de surpresa, eles ficaram assustados com a súbita aparição de Noel. Ele ordenou que não se movessem e ativou sua habilidade, Stunnovel, para garantir que eles cumprissem. Temendo o pior, Lloyd comentou nervosamente sobre o gosto refinado de Noel. Walter, consumido pela raiva, exigiu respostas de Lloyd, questionando por que ele traiu sua confiança. Noel, referindo-se a um incidente anterior envolvendo uma recompensa pelo vampiro menor de 2 dias antes, perguntou sobre o dinheiro reservado para o grupo. Lloyd admitiu com pesar que já havia usado esse dinheiro não para investimentos, mas para saldar dívidas. Ele enfrentou a situação com incredulidade, dirigindo-se a Lloyd. Não importa qual fosse, se ele estivesse investindo, ele deveria saber sobre o aumento nos preços dos materiais para os vampiros menores. Mas ele não agiu como se soubesse. Ele pegou dinheiro emprestado de pessoas perigosas porque perdeu muito dinheiro no jogo. Por isso você mergulhou no fundo do partido. Taniga, sentindo remorso, expressou seu pedido de desculpas inclinando a cabeça. A voz de Walter trovejou, dizendo-lhe que o dinheiro era algo pelo que arriscaram suas vidas para ganhar. Para usar isso em jogos de azar, o que estavam pensando? Lloyd, sob a imensa pressão, defendeu-se, dizendo-lhes que eles não têm ideia das pressões de ser um líder. Não é como se ele quisesse pegar o dinheiro do partido também, mas antes que percebesse, suas dívidas se acumularam, e não havia nada que pudesse fazer a respeito, permitindo que eles o criticassem à vontade, pois eles têm o direito de fazê-lo. Ele os acusou de empurrarem o papel e as responsabilidades do líder para ele, e só quando é conveniente para eles. Ao ouvir as justificativas de Lloyd, Noel irrompeu com raiva feroz. Você perguntou se temos o direito? Claro que sim. Em primeiro lugar, você é quem disse que queria ser o líder. As pressões de ser um líder?
Devemos perdoá-lo, não importa o que você fez, porque você tem essa desculpa? A razão pela qual você se endividou com jogos de azar só pode ser porque você era uma escória incompetente e perdedora. Lloyd implorou para que parasse, admitindo sua culpa e expressando sua incapacidade de suportar mais. Noel, impassível, continuou a condená-lo. Não finja convenientemente ter um corpo fraco, lixo. Se você quer perdão, tente levar mais 1000 golpes. Se você fizer isso, pelo menos vou ouvir seu pedido de desculpas. No meio da tensão, Walter perguntou a Noel se ele poderia lutar contra Lloyd e Tanya. Noel respondeu firmemente: eu serei capaz de enfrentá-los, mesmo que isso se torne uma luta até a morte. Walter, ponderando a intensidade de Noel, perguntou-se se Noel estava sendo insensível e queria ir embora naquele momento. Tanya vem na frente de seu namorado implorando: perdoe Lloyd já. Eu também estou implorando a você. Noel rugiu: então você vai tomar o lugar dele para ser chutado. Tanya? Eu acredito na igualdade de gênero. Você vê. Não vou facilitar para você só porque você é mulher. Tanya murmurou chocada: espere, não é isso que eu quis dizer. Noel acrescentou: vou dizer claramente, já que parece que você não consegue entender sua própria posição. Você também apostou com o dinheiro do partido junto com Lloyd, certo? Você é tão culpada quanto Tanya. Você não teria fugido com ele se não fosse. Ela tentou negar: você está errado. Eu só pensei que não deveria deixar Lloyd sozinho. Noel disse firmemente: vou perguntar mais uma vez, e ativou sua habilidade. Confesse tudo. Tanya começou a falar: sim, eu também joguei. Mas o culpado é aquele idiota do Lloyd. Eu definitivamente teria vencido se ele tivesse me emprestado mais dinheiro. Foi porque ele continuou apostando sozinho que as coisas acabaram assim. Depois que Tanya percebeu que Noel havia usado uma habilidade de confissão nela, ela ficou surpresa. Questionando suas ações, ela o confrontou, expressando sua raiva e preocupação com o uso de habilidades que manipulam a mente de uma pessoa. Ela enfatizou o caos potencial que tais habilidades poderiam causar na sociedade, alertando Noel sobre as graves consequências do uso de tais habilidades para ganho pessoal. Noel, no entanto, reconheceu sua acusação calmamente. Ele explicou que, em circunstâncias normais, o uso de tais habilidades de alteração mental seria de fato imperdoável e poderia levar à prisão. Mas no caso de Tanya, como criminosa envolvida em desvio de fundos do partido, as leis do Império permitiam o uso de tais habilidades para extrair confissões de criminosos. Tanya viu o esclarecimento, perguntando se ela ainda enfrentaria acusações por suas ações. Noel respondeu sombriamente, informando-lhe que, apesar da confissão, a pena por desvio de fundos era severa, uma sentença de 10 anos de trabalho forçado. Ele parabenizou ironicamente tanto Tanya quanto Lloyd por se tornarem oficialmente reconhecidos como criminosos de verdade, expressando uma forma distorcida de orgulho em seu agora status criminoso como ex-aliados. Com essa revelação e confirmação de seu destino, ele declarou o fim da discussão, indicando que o assunto havia sido resolvido. No meio da conversa, o homem que os acompanhava interveio, expressando sua satisfação com a troca. Ele lembrou Noel sobre a recompensa prometida de 500 mil fio e pediu que ele cumprisse prontamente o acordo. Noel garantiu-lhe que pagaria o dinheiro e instruiu o homem a esperar pacientemente por seu pagamento. No entanto, o homem não estava disposto a esperar mais e insistiu no pagamento imediato, afirmando que eles também estavam ocupados e não podiam se dar ao luxo de mais atrasos. À medida que a tensão aumentava, a impaciência do homem ficou evidente, exigindo a soma devida sem mais atrasos. Essa frustração escalou a um ponto em que o homem ameaçou Noel, apontando para sua arma, exigindo-a como compensação caso o dinheiro não estivesse disponível. Reagindo à ameaça à sua posse, Noel alertou o homem para não tocar em Silverchan, sua arma de prata, enfatizando seu compromisso em liquidar a dívida e evitar conflitos desnecessários. Noel então confrontou a suposição do homem de que ele poderia facilmente roubar de alguém habilidoso em negociação. Ele expressou sua confiança em suas habilidades de combate corpo a corpo, afirmando que suas habilidades superavam as de seus associados, Lloyd e Walter. A troca estalou de tensão, a ameaça de violência pairando sobre sua disputa.
Quando uma carruagem parou abruptamente nas proximidades, Walter expressou sua curiosidade sobre a perturbação, perguntando o que havia causado a interrupção repentina. Saindo da carruagem, um homem de aparência estranha expressou sua frustração com o campo poeirento e mal cheiroso, reclamando especialmente do cheiro de esterco de cavalo. Ao ver o homem, o grupo o reconheceu imediatamente. Ele não era outro senão o comerciante de escravos Fenócio Bargini. Dirigindo-se a Noel com familiaridade, ele desculpou-se por mantê-lo esperando, referindo-se a ele casualmente acrescentando Chan ao seu nome. A menção do comerciante de escravos alarmou Tânia e Lloyd, deixando-os perplexos e preocupados. Ouvindo a palavra escravo, dirigiram suas perguntas a Noel, ansiosos por suas intenções em relação a eles e o envolvimento de uma figura associada à escravidão. Onde há luz, há também sombra. Mesmo na capital imperial, que está no auge da prosperidade, não é exceção, ou seja, a existência de organizações criminosas. Entre eles, a família Luciano é o principal sindicato Yakuza, abrangendo fronteiras com afiliados envolvidos em negócios ilícitos comuns, prostituição, drogas, jogos de azar, chantagem e assassinato. Sua influência se estende até mesmo a conexões dentro da família real, valendo-lhes o título de rei do submundo na capital imperial. Em meio a este submundo, reina Fenócio Bargini, uma figura complexa que atua como conselheiro do sublíder da família Luciano e como dom da família Bargini. Combinando sofisticação e vulgaridade, alegria e crueldade, magnanimidade e astúcia, ele é uma mistura inexplicável de pacifismo e sadismo impenitente. Famoso como o Pierrot Louco, sua vida é marcada por extremos. Fenócio questiona Noel sobre a iniciação imediata de negociações comerciais e solicita a confirmação de ambos sobre a permissão para tal. Noel, com um sorriso, assegura que não há problema e revela sua intenção de vender Lloyd e Tânia como escravos. Walter fica surpreso com a declaração e questiona Noel sobre a natureza do negócio mencionado anteriormente. Noel evade a pergunta, afirmando que irá contar-lhe mais tarde. Ele reconhece que, de acordo com as especulações de Walter, a situação financeira de Lloyd e Tânia era esperada e por isso trouxe Fenócio. O dinheiro desperdiçado por eles será recuperado vendendo-os. Noel então orienta Fenócio a encontrar mestres adequados para eles, ao que ele responde confiantemente que deixará isso por sua conta e que agora começará a inspecionar os escravos. Lloyd protesta, questionando se eles não têm escolha a não ser se tornarem escravos. Noel pergunta se eles estão dispostos a se tornarem escravos, recebendo uma resposta negativa. Ele então afirma que, nesse caso, só pode entregá-los à polícia militar e menciona que a pena por apropriação indébita é de 10 anos de trabalho forçado. Ele destaca as condições terríveis enfrentadas pelos prisioneiros nas minas, citando uma taxa de sobrevivência mínima de 2% para aqueles submetidos a trabalho árduo sem nutrição adequada. Tentando oferecer uma perspectiva alternativa, Noel sugere que se tornar escravo de um mestre potencialmente bondoso poderia ser um destino melhor. Fenócio, por outro lado, expressa dramaticamente sua expectativa de que eles sejam fisicamente adequados para a escravidão. Ele já havia antecipado isso desde o início, destacando que ambos têm corpos bons, robustos e livres de deformidades, o que lhes garantiria um alto preço. Noel pondera o valor dos dois indivíduos no mercado de escravos da capital imperial, estimando-o em pelo menos 10 milhões de dólares, o que poderia efetivamente recuperar os 8,4 milhões de dólares roubados. Fenócio pergunta sobre o preço de compra proposto, sugerindo um valor. No entanto, Noel fica chocado com o preço inesperadamente baixo de 6 milhões de dólares. Curioso sobre a razão para essa redução drástica, ele questiona Fenócio, que responde com um pedido de desculpas, explicando que a Igreja da Santa Cruz está emitindo uma ordem de austeridade. Essencialmente, se alguém tiver dinheiro sobrando, deve doá-lo à Igreja. Ele destaca a influência significativa da Igreja da Santa Cruz, a maior entidade religiosa do Império, que venera o Deus da criação, Emmet. Ir contra as diretrizes da Igreja é considerado uma traição aos antepassados e uma negação de si mesmo. Dada a influência substancial da Igreja, até mesmo a família real e seus seguidores aderem estritamente aos seus decretos, resultando em um aperto financeiro entre sua clientela. Como consequência, ele não teve outra opção senão reduzir drasticamente os preços de venda para cumprir a ordem percebida. Noel, surpreso com a revelação,
busca confirmação sobre o preço incomumente baixo ser consequência das ordens da Igreja. Fenócio afirma isso, explicando que, uma vez concluído o mandato da Igreja, os preços voltariam ao normal. No entanto, no momento, suas mãos estão atadas devido a circunstâncias em curso, um timing infeliz. Apesar de seu ceticismo inicial, Noel pondera e percebe que Fenócio provavelmente não iria fabricar uma mentira que logo seria exposta. Fenócio, em um surto dramático, declara um sentimento de situação compartilhada e expressa alívio pela compreensão de Noel, pontuando seu sentimento com um gesto afetuoso. Em resposta, Noel permanece composto e calmamente propõe vender os escravos por 11 milhões de dólares. Grato pela oferta, Noel expressa entusiasmo em prosseguir com o negócio ao preço acordado. Fenócio expressa surpresa, questionando o súbito aumento de preço para 11 milhões. Seu choque aumenta quando Noel revela que o preço subiu para 12 milhões, com cada palavra de Fenócio aparentemente elevando o preço em 1 milhão, atingindo impressionantes 14 milhões. Indeternado, Fenócio contempla aumentá-lo ainda mais para 15 milhões. Ele explode de raiva, lançando acusações contra Noel, questionando a validade da situação e acusando Noel de tentar enganá-lo. Noel, imperturbável, oferece uma proposta. Se Fenócio comprar o item por 15 milhões, ele manipulará a aparência da venda para refletir um valor duplicado de 30 milhões. Fenócio, suspeitoso, insinua que Noel pode estar artificialmente inflando o valor da mercadoria por meio de táticas de venda falsas. Noel explica que, normalmente, os preços são determinados pela interação entre oferta e demanda. Às vezes, há casos em que o valor da mercadoria é determinado por seu preço. Basicamente, quanto mais raro e valioso algo é, mais desejado ele será, o que estimula o desejo de comprá-lo. Os escravos que ele compra a um preço alto durante um período em que a ordem de austeridade prejudicou o mercado de escravos, sem dúvida aumentarão de valor. Em vez de baixar os preços, a coisa certa a fazer é aumentar os preços daqueles que têm valor, como estes. Então, ele pede o consentimento de Fenócio. Ele responde que, se ele assegurar e suas histórias coincidirem, ele está disposto a cooperar com seu plano. Mas se a verdade vier à tona, ambos enfrentarão consequências graves. Noel rebate, comparando o risco a um piquenique casual, e pergunta se há algum problema com isso. Fenócio, contemplando, expressa descrença na tentativa de Noel de tirar dinheiro dele, afirmando que em toda a capital imperial não haveria outro tão ousado para tentar tal coisa. Ele então oferece a Noel a oportunidade de se juntar à sua família como executivo, sugerindo que ele seria bem-vindo. Noel recusa sua oferta, dizendo que seu propósito é o de um buscador. Fenócio rapidamente concorda em comprar a mercadoria por 15 milhões, mas insiste que é um negócio único. Com raiva, ele repreende o negociador com frustração. Noel, tendo fechado o negócio, expressa satisfação em poder compensar perdas anteriores e criar um novo empreendimento. De repente, o homem que veio com Noel comenta sobre sua vitória nas negociações contra o Pierrot louco. Fenócio, apontando para o homem desgrenhado, questiona sua identidade e emite um aviso. Ele alertou o homem que, se os eventos de hoje fossem expostos, as graves consequências afetariam não apenas ele, mas também sua família, amante e amigos, ameaçando alimentá-los aos seus porcos. O homem sussurrou assustado que não diria uma palavra a ninguém. Então, Fenócio entregou a Noel uma bolsa de moedas, dizendo: "Aqui está o adiantamento de 500 mil conforme prometido, e transferirá o restante para sua conta amanhã." Noel passou a bolsa para o homem e se dirigiu a Walter, afirmando que não tinha mais negócios ali e que estavam indo embora. Tânia implorou a Noel, sentindo-se traída, perguntando se eles eram aliados. Noel, com um tom severo, comentou que alguém que joga com o dinheiro dos outros não pode ser considerado um aliado, afirmando que aqueles que traem uma vez provavelmente o farão repetidamente. Ele se despediu e ela se voltou para Walter, implorando por ajuda. Walter, com pesar, expressou sua incapacidade de ajudar. Tânia, em um estado histérico, acusou-o de ser inútil em momentos críticos e questionou sua capacidade, usando palavras duras. Noel instou Fenócio a levá-los embora, e ele concordou, dirigindo-se carinhosamente aos escravos enquanto se preparavam para partir. Tânia, enquanto era levada embora, amaldiçoou vocalmente tanto Noel quanto Walter.
Enquanto se afastavam, Fënócio se despediu de Noel, que então pediu a Walter que se juntasse a ele. O homem presente na cena insultou Noel por depender de conexões com a Yakuza, ao que ele respondeu calmamente, afirmando que era um insulto fraco comparado ao vocabulário de Tânia. Ele comentou sobre a capacidade de ganhar dinheiro, apesar de precisar de aliados para o combate, sugerindo que aqueles com empregos regulares deveriam obter melhores resultados. Ele se referiu a Noel como um demônio por vender aliados como escravos. Ele reconheceu calmamente o insulto, destacando como, para buscadores como ele que caçam seres como bestas, ser rotulado como demônio implicava ser a existência mais abominável. Ele desafiou a noção de ser chamado de o mais fraco e o mais maligno, sugerindo que abraçar tais rótulos poderia levá-lo a se tornar o mais forte do mundo. Alguns dias depois, Noel se aproximou de Walter no clube e lhe entregou uma bolsa de moedas, dizendo que Fënócio lhe enviou o dinheiro e que aquela era sua parte. Ele aceitou com o coração pesado, comentando que receberam o dinheiro, mas isso não lhe traz nenhuma alegria. Independentemente das circunstâncias, é dinheiro ganho vendendo seus aliados, mas ele não tem forças para recusar. Notando a bebida de Walter, Noel comentou se ele voltou ao uísque e parecia estar aproveitando. Walter, contemplando o futuro, perguntou a Noel sobre seu plano futuro a partir dali. Ele lhe disse que precisavam preencher a lacuna deixada por aqueles dois. Walter questionou: "Você acha que é possível preenchê-la?" Noel reconheceu o desafio, afirmando que não seria fácil. Talentos excepcionais já teriam suas próprias alianças. Mesmo que tentassem recrutá-los, um grupo em desordem não os atrairia. Em um súbito acesso de raiva, Walter bateu com a mão na mesa, expressando sua frustração, dizendo que não era disso que estava falando. Os quatro juntos compunham o Blue Beyond. Não há ninguém que possa substituir Lloyd e Tânia. Ele perguntou se estava errado. Noel respondeu sombriamente, dizendo que ele estava enganado. Eles eram excepcionais, mas, em última análise, eram apenas de rank C. Eles não são insubstituíveis. Nesta capital imperial, indivíduos como eles são abundantes. Interrompendo Noel, Walter reiterou que não era isso que ele queria dizer. Mantendo a compostura, Noel respondeu calmamente: "Não, é exatamente isso. Ser um buscador não é fácil. Tomar decisões com base em emoções é tolice." Ele observou que a angústia de Walter decorre de ver a verdadeira natureza de Tânia. Ele zombou, dizendo que ela era apenas esse tipo de mulher. Ao ouvir isso, Walter, consumido pela raiva, levantou-se e agarrou a gola de Noel com força e o amaldiçoou. Ele manteve a calma e comentou como ele ainda nutria sentimentos por ela, apesar de todas as coisas dolorosas que ela disse sobre ele. Ele deve ser incrivelmente leal. Noel sugeriu a ele porque ele não comprou Tânia para si mesmo. Então ela seria exclusivamente dele para sempre. As palavras de Noel provocaram a raiva de Walter e ele o socou. Noel sugeriu que, se isso aliviaria sua dor, ele permitiria que ele desse alguns socos nele, pois essa era a mensagem que a expressão de Walter parecia transmitir. Intrigado pela capacidade de Noel de permanecer calmo, apesar de ser mais jovem, ele ponderou: por que ele pode se comportar assim, tão calmo, apesar de ser menor e mais fraco do que eu? O que nos diferencia? Sentindo-se inferior, ele expressou a Noel que não era nada comparado a ele. Não há chance de encontrar novos aliados. Quem gostaria de se juntar a um grupo que traz seus aliados e os vende como escravos? Noel contra-atacou, dizendo que aqueles que não têm coragem podem hesitar, mas indivíduos verdadeiramente excepcionais os respeitarão por abordar a má conduta dentro do grupo, em vez de varrê-la para debaixo do tapete. Profundamente pensativo, Walter contemplou as palavras de Noel, reconhecendo que a maioria das pessoas tende à covardia. Ele enfatizou a importância de não apenas evitar inimigos, mas sim garantir a capacidade de formar alianças, mantendo-se firmes em seus princípios. Noel disse a ele: que tal se tornar vilões promissores? Ele refletiu em voz alta, vendo potencial em retratar uma imagem distinta das massas tímidas. Expressando seus próprios sentimentos de inadequação, Walter admitiu tristemente sua fraqueza percebida em comparação com a força de Noel. Noel, no entanto, o tranquilizou, reconhecendo o papel indispensável de Walter em suas batalhas passadas, reconhecendo sua força, apesar de suas dúvidas.
Ele estendeu a mão, instando Walter a recomeçar juntos, enfatizando a necessidade comum de substituir membros do grupo. Mas Walter, tomado pelo arrependimento, pediu desculpas por sua decisão de deixar de ser um buscador, expressando sua relutância em continuar. Ele se afastou, ponderando o que deveria fazer ao voltar para casa. Enquanto se afastava, ele sentiu a presença de Noel atrás dele e perguntou se ele tinha vindo para se despedir. Noel, em resposta, entregou-lhe algo, um presente de despedida. Era uma garrafa de uísque, o que o levou a questionar por que Noel estava lhe dando aquilo. Ele simplesmente comentou: "Você não terá muitas oportunidades de apreciar esta marca em sua cidade natal, terá?" Com isso, Noel se despediu, afirmando que havia cumprido o que veio fazer ali, então estava voltando. Qui disse Walter. Os pensamentos de Walter giravam em torno da incerteza sobre a natureza de Noel, questionando se ele era compassivo ou insensível. Ele refletiu sobre algo desconhecido para Noel. A verdadeira afeição de Tânia estava direcionada ao buscador, reconhecendo que Noel via os relacionamentos de forma diferente. Ele se via não como um amante, mas como um aliado no trabalho compartilhado. Portanto, não havia lugar para Tânia ao lado de Noel. Relembrando conversas com Lloyd sobre as lutas de Tânia, Walter contemplou se ele tivesse ficado ao lado dela em vez de Lloyd, ela teria feito uma escolha diferente? Ele percebeu que, em qualquer cenário, ele teria sido apenas um substituto para Noel no final. Reconhecendo as palavras anteriores de Noel sobre replicabilidade, ele chegou a uma conclusão. Entre todos eles, Noel era o verdadeiramente insubstituível, único e especial, merecedor de uma posição de comando superior. Ele encorajou Noel a lutar pela grandeza, reconhecendo seu potencial para se tornar o ser mais forte. Em um sentimento de encerramento sincero, ele expressou sua crença em Noel, referindo-se a ele como o melhor amigo e reconhecendo-o como alguém verdadeiramente excepcional em seu círculo. Enquanto Noel caminhava sozinho, foi confrontado pelo homem que reivindicou a recompensa por encontrar Tânia e Lloyd. O homem zombou dele, afirmando que até mesmo Walter o abandonara no final, aproveitando a oportunidade de se vingar pelo que percebia como zombaria. Noel, no entanto, respondeu com risadas, zombando do plano do homem de retaliar usando métodos enganosos e admirando sarcasticamente o suposto orgulho do homem. Impávido, o homem continuou lançando ameaças, alertando Noel sobre o arrependimento que enfrentaria por parecer composto. Mantendo-se composto, Noel concordou calmamente com uma desvantagem, sugerindo que enfrentasse o grupo de olhos fechados. Furioso, o homem ordenou a seus subordinados que atacassem, lançando ameaças e ordenando-lhes que eliminassem Noel. Em uma rápida reviravolta, enquanto o grupo avançava em direção a Noel, no momento seguinte, o homem estava no chão, segurando os olhos e gritando de impotência. Noel, observando a situação, identificou-a como uma concussão cardíaca, optando por não tirar suas vidas apesar do ataque. Zombando, Noel sugeriu uma troca. Ele não os machucaria, mas pediu que espalhassem a palavra sobre as consequências de mexer com ele. Ao se afastar, Noel encontrou uma visão incomum, a pele de uma cobra despedaçada no coração da cidade. Refletindo sobre isso, ele meditou sobre a cobra que trocava suas velhas escamas por outras mais fortes, um processo necessário para a evolução. Percebendo a importância de abandonar o velho para abraçar o novo, Noel tomou uma decisão firme. A partir daquele dia, Blue Beyond renasceria. Ele afixou um aviso procurando novos membros do grupo, sinalizando um novo começo. Enquanto isso, uma garota que encontrou o aviso de recrutamento ponderou em voz alta: "Eu te encontrei, Noel Stalin."